nome é Filogênio Bispo dos Santos, sou nascido em Aracaju. Eu sou oriundo do futebol, eu fui goleiro do futebol, viajei pelo Nordeste e tal. Aí em 75 eu parei em Nova Iguaçu e comecei a observar o esporte em Nova Iguaçu. E eu tinha um cabelão, e claro que eu era muito mais bonito do que hoje, né? Comecei no handebol, na verdade, lá em Petrolina, Pernambuco, que eu jogava futebol lá e tinha uma escolinha e as meninas perdiam, aí ficavam chorando. Eu falei, eu vou entrar nesse troço aí pra ver como é que é. Aí comecei a trabalhar handebol. E aí comecei a pesquisar handebol direto. Comecei a olhar os jogos do Nova Iguaçu, eles atacavam com 3 na frente e 3 atrás. E quando eu apareci com um leque de 5 indo de ponta a ponta, falaram que eu era maluco. Comecei no Instituto Brasil, mas toda a galera, professorado do Instituto Brasil, veio para o Abel. E aí eu vim também para o Abel. Eu dirigia tudo, futsal, voleibol, só não dirigi basquete. Atletismo, ainda ganhei uma medalhinha no atletismo. E fui ganhando espaço, ganhando espaço, até que o meu diretor achou por bem colocar um professor em cada modalidade e aquilo me aliviou. E eu fiquei só no handebol. Já tinha ido para o Heliópolis, já tinha ido para o Mesquita Futebol Clube, um outro clubezinho lá de Marechal Hermes, mas ninguém tinha interesse em disputar o Campeonato Carioca. O IBC foi jogar lá no Mesquita. Eu tinha equipe lá no Mesquita Futebol Clube, uma equipezinha boa, a equipe que estava começando a se formar. Perdi o primeiro tempo, uma pancadazinha boa, aí fui para o vestiário, né? E larguei o aço no vestiário. Deu uns berrinhos na orelha das meninas, e voltamos para o segundo tempo, viramos o jogo, ganhamos o jogo. Aí foi quando o Cosme, daqui, me fez o convite para vir aqui, conhecer o time e trabalhar com eles aqui, se tinha interesse em trabalhar aqui. Eu falei, vai disputar o Campeonato Carioca? Ele falou, vamos disputar o Campeonato Carioca. Aí eu falei, então eu vou. Meu nome é João Batista da Costa. Na realidade, eu nunca fui atleta de nada, né? Eu jogava um pouquinho de qualquer negócio, brincava, normalmente era o reserva. Eu não tinha experiência assim com o handebol para poder ser um técnico de um time. Eu tive que correr muito atrás, estudar. No início, eu e o Santos, a gente batia, não dava ruim. Cheguei no IBC no ano de 1977. Metade do ano de 77 eu entrei aqui. Rapaz, e tá diferente, ó. Aqui que tinha a roleta, que eu encontrei você aqui. Eu saindo do clube e você chegando. O handebol entrou na minha vida, porque eu sempre fui bem desportiva. Tinha 2 irmãos, tinha que ser uma pessoa, né? Tinha que ser ativa, senão para brincar com 2 irmãos, 2 meninos em casa. Fui para uma escola, né, no 2º grau, uma escola que era Monteiro Lobato. Descobri que tinha treinamento de handebol com o professor Francisco Paixão, mas eu era jogadora de linha com o professor Paixão, inicialmente. Só que aconteceu um incidente, né, no treinamento, numa véspera de competição, eu arremessando para gol, que eu e a Eleusa que tínhamos força, então fazia o maior número de gols da equipe do Monteiro Lobato. Arremessando para o gol, eu arremessei e a goleira da nossa equipe botou o dedo lá de uma maneira lá que quebrou o dedo. Ela saiu do treinamento, voltou com o braço engessado, mas para mim aquilo não foi por querer, todo mundo viu. No dia seguinte era a decisão contra o Rangel Pestana, que era uma equipe mais forte que a nossa, realmente. Tinha mais garotas e era mais forte, corriam mais, tudo eram melhores tecnicamente. E aí, chegando no jogo, Paixão fez uma reunião, fez um círculo para falar com a gente, falou, olha, infelizmente vocês viram que aconteceu ontem um acidente no treinamento, então eu escolhi alguém que vá para o gol que tenha pelo menos coragem, porque a gente vai estar usando o nosso nome vai ficar escrito. Então eu escolhi você, Lúcia. Quando ele falou isso para mim, foi um pânico, foi um susto. Falei, eu não vou jogar no gol. Saí do ginásio,
e ele saiu andando atrás de mim e me convenceu a voltar porque falou isso. Tinha gente que tinha medo de botar a bola na mão no bloqueio para defender o gol, né? Porque tem a barreira, tem gente que fica à frente da goleira. Então, como é que a pessoa ia para o gol com medo da bola? Ele sabia que eu não tinha esse medo. E aí eu fui para o gol, chorando, com raiva, não sabia nem qual o resultado do jogo, nem olhava o placar. No final do jogo, nós ganhamos o jogo por 1 gol. Eu defendi de cabeça, não tinha técnica, né? Era só a coragem. Ganhamos o jogo, fomos campeões em cima do Rangel Pestana. E aí eu saí de lá, falei, agora eu vou pro clube mesmo, agora ou ele me botou no gol, eu vou pro clube. E eu aceitei o convite das meninas e vim para cá num domingo, que era o dia de treinamento, para me apresentar aqui como um atleta, porque eu não queria ficar no gol. Aqui começou a nossa história. No handball e na vida, né? Logo assim que eu entrei aqui, eu encontrei a minha escudo, né? Ela hoje é minha escudo, que é a minha esposa, né? Logo ali na entrada do ginásio, ela dizendo que queria parar. Aí ele falou assim, você conhece esse professor? Eu falei, não, nunca fui apresentada. Esse é o professor Santos, ele trabalha no Mesquita e ele está vindo para disputar o campeonato estadual. Aí ele falou assim, Lúcia, né? Goleira, você é goleira, né? Eu falei, não sou goleira não. Eu sou jogadora de linha, não tinha nem posição, jogadora de linha. Aí ele olhou para mim e falou, mentira, você é goleira. Eu falei, não sou goleira. Ele, quer que eu te prove que você é goleira? Eu nunca tinha visto ele, nunca tinha encontrado ele. Falei, quero, meio folgadinha, né? Aí ele falou assim, peraí. Ele usava uma camisa social, pegou do bolso um recorte de jornal, no recorte de jornal estava escrito Lúcia, goleira do Monteiro Lobato, e Enilza, que também já é falecida, que era do Rangel Pestana, foram os destaques do jogo da decisão do Estudantil. As duas convocadas para a seleção iguaçuana para defender Nova Iguaçu num campeonato entre municípios. Fui convocada no gol por esse jogo para disputar por Nova Iguaçu. Olha, tá aberta ali a sala de troféus, ó. Aí ele estendeu a mão, professor Santos, aí eu, Lúcia. Aí ele ficou segurando a minha mão e falou assim, olha, pode ficar que vai mudar, que vai ser diferente agora, pode ficar que o negócio vai ser diferente agora, o treinamento vai ser diferente, vocês vão jogar diferente. Eu olhei para ele, eu não conhecia ele, nunca tinha falado exatamente com ele, com a mão dada lá, eu falei, tá bom, vou te dar um crédito de confiança. Dei o crédito demais depois. Fizemos 30 anos de casado. E aqui na arquibancada, aqui subir arquibancada e descer arquibancada, porque a gente aqui não tinha material esportivo de alto nível, como plinto, argola, nunca tive isso. Então eu usava a arquibancada como meu material de trabalho. E aquilo o pessoal ganhava perna. Você chegava aqui para ver um jogo das meninas, era tudo pernuda, tudo com perna bonita. Então eu mandei um rapaz que trabalhava confeccionando bolas, a fazer umas bolas pequenas para eu trabalhar aqui. Então, quando todo mundo viu uma bola para cada uma aqui dentro, pronto, aí eu só vou transformar o handball de Nova Iguaçu se eu começar a vencer as equipes do Rio de Janeiro. Atenção, estudantes! Até o dia 29 de março, comecei a fazer faculdade e sempre me interessei pela prática de esporte. Sempre gostei de praticar, assim, pelo menos de uma forma bem tranquila, simples, sem ser atleta. A faculdade, pelo menos naquela época, exigia muito da gente. Até para entrar na faculdade, você tinha que fazer um teste de aptidão física. Tinha que correr, tinha que nadar, fazer abdominal. Então, a gente era obrigado a praticar natação, atletismo, voleibol, handball. Cheguei aqui em 1984. A quadra não era essa, era uma quadra descoberta. Aí nós começamos a dar aula de educação física, não tinha material nenhum, não tinha um professor de educação física aqui. E com meus conhecimentos, eu fui me adequando à realidade, buscando um material alternativo, bolas alternativas, e fui criando um mecanismo para que a coisa acontecesse. Eu lembro que uma vez
eu construí o bloco de partida no atletismo. Fiz na minha casa, de madeira, peguei uma perna de 3 lá, cortei, preguei, adaptei. A escola, a direção apoiava, eu pedia um material, não tinha dinheiro para comprar coisas de primeira, mas adaptado sempre teve. Fazia bolas de meia, usei muito bola de meia para poder fazer o handebol. Tinha dificuldade de quicar, mas era o material que a gente tinha. E graças a Deus foi um trabalho que foi ampliando. Eu já trabalhava na área, trabalhava como professor de natação no IBC. Ele vinha aqui para o IBC assistir treinamento, porque antes ele trabalhava na natação daqui, do clube. Então ele sabia que nós trabalhávamos aqui, ele já me conhecia daqui. Eu sentava lá na arquibancada com o meu caderninho, anotando. Ele vinha e ele era muito chato, mas era um cara trabalhador, era um cara que ele gostava da equipe dele. Conversei com ele me informou, me deu bibliografia, me deu livros para que eu pudesse estudar. Ele amava a equipe dele, ele amava a escola dele. Até hoje ele ama a escola dele. Porque ele cresceu dentro daquela escola, né? Lá ele fazia tudo. Ele cresceu naquela comunidade ali em volta ali, era o Costa. É um cara que sempre trabalhou lá, chegou lá e transformou a vida de muita gente, implementando o handebol. Ele não conhecia tanto, mas ele tinha aquela vontade de mostrar aquele esporte para as crianças. Então ele conseguia captar as crianças para aquele esporte, tirar as crianças da rua e manter ali naquela atividade. Aqui eram varaneiros em volta da escola, não tinha quadra. Então a escola era o atrativo principal deles. Então as aulas passaram a ser uma coisa espetacular. Então tinha criança como o senhor Alexandre Abreu aí e outros que madrugavam, pulavam o muro e vinham jogar futebol. Era uma quadra com cimento muito mais duro, muito mais desgastado, a céu aberto, o sol batendo na cabeça. Eu tinha 12 para 13 anos, que eu aprendi todos os esportes graças ao professor Costa. Eu e toda a minha geração. Você botou uma bola de basquete, a gente vai saber jogar, a gente vai jogar futsal, a gente vai jogar basquete, a gente vai correr, a gente vai saltar. E ele começou a dar treino de handebol fora do horário da aula, fora do horário da educação física. Eu era aquele do canto do banco, né? Não entrava para nada, só assistia e treinava. Com 14 anos a gente começou já a entrar na equipe e a ser titular e foi crescendo. Eu, o professor Joel, que na época era só o Joel, e mais alguns amigos. A gente ficava o tempo inteiro aqui, de tão apaixonado que a gente ficou pelo esporte. Começou a jogar no Vasquinho de Morragudo também, que era só um clube, Campeonato Carioca, representava o Vasquinho de Morragudo, né, no Campeonato Carioca. A gente não jogava Campeonato Carioca pela escola ainda. A gente jogou na escola dos 15 anos de idade, eu joguei aí até o último JAI, foi em 2004, foi quando a última competição que eu joguei. Foi representando a cidade de Nova Iguaçu, eu joguei até os 30 e poucos anos de idade. Mas éramos pequenininho, magrinho, a gente entrou junto, sentou junto no chão da quadra, tínhamos as mesmas dificuldades físicas e a gente foi crescendo junto como atleta também. Muitas vezes eu fui para jogo, eu não tinha o dinheiro de passagem, o Costa pagava a passagem. Falava, vamos que a gente dá um jeito lá, um ajudava o outro. Teve uma época que a gente estava já no finalzinho da época escolar, a rapaziada vendia pipoca durante a saída ali fora para poder arrecadar algum fundo para ir no jogo no final de semana. No princípio eu estava sozinho, então era difícil, era brabo. Às vezes você tinha 80 crianças treinando junto. Costa é que sistematizou treinos 2 vezes, 3 vezes por semana. Aí eu e o Joel, a gente foi um pouquinho além. Às vezes a gente fazia treino todos os dias da semana. A gente terminou a escola em 1989, quando eu saí da escola como aluno. E aí, em 1990, eu voltava como amigo da escola, como um ex-aluno e ajudava o Costa. Ele era sozinho, eu e o professor Alexandre, a gente ajudava aqui, ajudava ali, e como aluno. E aí depois a gente foi fazer a faculdade de Educação Física, tanto eu quanto o Alexandre. Mais tarde é que vieram os filhos do handebol, fizeram faculdade, vieram, aí mudou muita coisa.
Primeiro que eu nunca tinha tido treinamento de goleira, na verdade, eu nunca tinha treinado com uma pessoa específica, ninguém tinha falado assim, vou te fazer alguma coisa para te aprimorar. Treinava muita movimentação, muito reflexo, muito deslocamento, rodava essa quadra toda, caindo de costas, pegando a bola, aprender a cair, trabalho de perna, flexibilidade, abrir a perna para pegar a bola. Depois que o Santos chegou aqui, realmente começou a transformação do handball em Nova Iguaçu. Fizemos mais de 100 jogos amistosos, que era para ganhar essa experiência, rodar e aprender, né, a ganhar, a perder, a ter essa experiência de segurar a bola. Existia IBC e Iguaçu e era uma rivalidade, mas uma rivalidade em baixo nível. O nosso comportamento aqui obrigou o Iguaçu também a crescer, a treinar melhor, a se preparar. Não só Iguaçu, né? No Rio de Janeiro, porque era uma equipe desconhecida, pequena, era uma equipe relativamente baixa, mas que chegava na quadra, corria muito, desenvolvia muito, começou a jogar em Nova Iguaçu de uma maneira que ninguém conhecia. Então a gente começou a ganhar, onde chegava, ganhava. Nós fomos jogar contra o Flamengo, o primeiro jogo que nós fizemos do Campeonato Estadual. Aí o pessoal, pô, o IBC vai jogar com o Flamengo e tal. E estreamos também no estadual. Primeira estreia já foi na Gávea, dentro da Gávea, contra o Flamengo, tinham 3 atletas de seleção brasileira. E ganhamos do Flamengo dentro da Gávea. Eu nunca perdi pro Flamengo no handball, nem lá nem aqui. Estava machucada uma semana, fazendo uma recuperação, não sabia nem se ia jogar. Fiz um teste lá no Maracanãzinho para ver se eu ia para o jogo. Claro que eu estava com dor, mas eu não ia entregar, né? Que estava sentindo uma dorzinha, né? Fiquei na minha, fiz o teste, passei, fui para o jogo. Primeira bola já mandaram lá no cantinho para testar minha perna, ver se estava boa. Eu peguei e fiz cara de paisagem. Nós ganhamos lá dentro, ela com o joelho estourado. Ganhamos um jogo dentro do Maracanãzinho, foi até cobrado ingresso esse jogo, foi transmitido. Foi um título muito legal, que foi um título de superação. Nós fomos campeões estadual, nunca uma equipe da Baixada tinha chegado perto do título, né, ou ter sido campeã. Olha a sala de troféus. O nosso quadro. Continua. Tá bem aqui, ó. Pega lá o troféu. Olha, filho. Olha nós aí. Essa equipe foi a melhor equipe já preparada aqui dentro. Uma equipe que durou E os troféus também. 4 anos seguidos. Campeonato estadual, primeiro título. Brasileiro, chegamos aí mesmo com alguns. Primeiro Carioca, primeira Taça Rio, primeira Taça Disciplina. Ganhamos tudo nesse ano. E só a equipe fera, né? Gama Filho, Bangu. Flamengo, né? Que era antes Flamengo. Flamengo foi o primeiro que caiu. Tiveram várias meninas que foram importantes também. Mas aquele time ali é o mais importante para mim. Aquele ali é o que deu o pontapé inicial para isso tudo. Porque elas foram exemplos até para muitos professores que vinham para cá fazer anotações. Tinha Eleuze, que era central, a Fátima, que era, hoje em dia fala lateral direita, né? A Delminha, ponta esquerda, a Lili, irmã da Eleuze, que jogava de central pivô. Eu jogava como lateral esquerda e na ponta direita a gente tinha um revezamento. Quem era a goleira, não? A goleira, que é o elemento principal, Lúcia. O time era muito bom. Legal, né? Pena que tá ficando... Olha o meu amigo Heraldo. Me emocionei quando eu peguei o quadro, que ali tem uma história muito grande. Ali tem uma história muito grande. Tem uma história de vida de muitas delas.
comecei no ano de 1977, foi quando eu comecei mesmo a ir treinar. Eu fiquei no IBC até 83 para 84 e saí. Foi quando eu deixei de vestir a camisa do IBC e passei a vestir a camisa do Mauá. Eu deixei uma parte da minha vida ali, que é a iniciação, é você se tornar alto nível, e fui para o Clube Esportivo Mauá para me tornar realmente uma atleta e depois uma treinadora de alto nível. Vamos destacar primeiro a questão dos Jogos Escolares de Nova Iguaçu, porque era uma coisa que chamava muita atenção. Ali na Vila Olímpica, hoje Vila Olímpica, antigamente chamava-se Quadra do Monteiro Lobato. Aquilo ali enchia de um jeito, aquela arquibancada não cabia mais ninguém, então os jogos ele exercia assim um interesse muito grande. E nós conseguimos, graças a Deus, assim, ter resultados muito bons ali. E ali foi que a escola apareceu. O Colégio Estadual Antônio da Silva, até aquele momento, não era assim, não era conhecido. Passou a ser um destaque. Sempre tiveram rivalidade um com o outro. A coisa fervia, porque ele trabalhava numa instituição, eu trabalhava aqui, aí éramos adversários e era difícil. Não vou destacar aqui que foi Abel contra Antônio da Silva contra... Não. Todas as escolas, quando entravam ali em quadra, eram rivais um do outro, eram rivais. Mas depois não, depois mudou tudo. A esposa dele veio trabalhar aqui, ele veio ajudar no handebol. Quando eu fui trabalhar lá, demorou um tempinho, ele me convidou para trabalhar na equipe de handebol. E eu falei, claro que eu quero trabalhar handebol. O handebol é o meu esporte, é onde eu vou trabalhar mais tranquila. Mas eu pensava que ele ia me dar a equipe feminina, porque eu trabalhava aqui com feminino no Santos. E aí eu jogava no feminino, para desenvolver o feminino. Mas o feminino para ele é uma menina dos olhos dele. Quando a gente treinava, em 85, 86, acho que 87, a Lúcia chegou aqui na escola e ela comentou, olha, eu sou de um clube, eu vou treinar vocês aqui, ela era professora de educação física, vou treinar vocês, vou ajudar o Costa ficou com feminino e ela com masculino, eu era atleta. Começaram a jogar e a ganhar, e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, porque é uma escola de beira do rio, é uma escola de periferia. Nova Iguaçu é Baixada Fluminense, Comendador Soares é um distrito de Nova Iguaçu e é uma escola que já transformou muitas vidas. E a gente aprendeu muita coisa com Lúcia e com Santos. E eu tenho muito orgulho mesmo, de falar que como atleta adulto eu joguei em 2004 a minha última competição como atleta. Que eu joguei o JAI, a gente foi campeão da nossa regional e o Santos era meu técnico. E eu fiquei mais feliz ainda quando ele falou, sempre quis ser seu técnico. Aí tomou uma proporção totalmente diferente e conquistas bem maiores. A gente chegou em 2000, a gente precisa chegar e ganhar dos caras, então a gente precisa montar um clube. E a gente começou em 2003, com o apoio da prefeitura e tudo, a gente entrou no Campeonato Carioca como Nova Iguaçu Handebol Clube. Até 2003 a gente não chegava realmente com confiança para ganhar uma competição de nível nacional ou até estadual. Aí a gente começou a colocar na cabeça deles que a gente era sim, tinha condições sim de chegar e a gente começou. Então foi mudar uma postura a partir do técnico, de mim e do Joel, de que não somos coitadinhos, que a gente não é pobrinho, de que a gente é de uma escolinha publicazinha, não. A gente é uma escola, clube, que treina para ganhar. E aí a gente começou a chegar. A gente foi campeão invicto do Campeonato Carioca com cadete e infantil várias vezes. Em 2008, o campeonato, pela primeira vez, campeão, é escolar. Todo o Brasil competia e foi um marco porque foi a primeira vez que a gente foi campeão estudantil em nível nacional. Esse ano mesmo a gente, como campeão brasileiro, representou o Brasil no Sul-Americano Escolar, que foi em Montevidéu, Uruguai. E a gente só perdeu para a Venezuela, na final por 3 gols, porque a gente foi como uma escola pública campeã brasileira de um estado. Mas todo mundo podia fazer seleção. Nós decidimos
que a gente ia com o time da escola. E a gente ganhou da Argentina, ganhou do Uruguai, ganhou do Chile, ganhou do Peru. E quando chegou, infelizmente, na final, era uma seleção, a Venezuela, e era uma equipe forte fisicamente, e a nossa equipe era fraca fisicamente, tecnicamente muito boa, elogiada. Jogamos muito bem, de igual para igual, ganhamos o primeiro tempo por 11-10, mas no segundo tempo, fisicamente, a gente perdeu por 3 gols no final. Eu comecei a estudar no Antônio da Silva com 9 anos de idade, né? Comecei a praticar a modalidade do handball e comecei a jogar por causa das minhas irmãs que jogavam. Sou de uma família de 8 irmãos e 3 das minhas irmãs, elas jogavam handball. Nisso, na realidade, ela nem jogava, ela só assistia. Quem jogava eram as irmãs dela. E ela vinha junto, sentava, tinha mais ou menos ali um local que tinha uma base, que tinha um mastro das bandeiras da escola, ela estava sentada ali olhando. E até que um dia eu comecei a brincar de jogar handball do lado de fora da quadra. O que elas faziam dentro da quadra, eu comecei a fazer fora. E o professor começou a observar e viu que eu tinha jeito, levava jeito, e me convidou para fazer parte também da equipe de treinamento. Então eu comecei a treinar. Eu falei, bora menina, vamos treinar também, coisa e tal. Ela foi participando e ela se destacou muito. Então, começou jogando, aí quando ela tinha 13 para 14, já era assim uma pessoa que a gente olhava, caramba, essa menina joga muito. Mas já com meus 10, 11 anos, já comecei a participar de jogos escolares e fui destaque já nos meus primeiros jogos. Com 12 anos, eu já estava, né, com posição definida. Eu descobri que o handball era o que eu queria. E daí foi só notícias boas para minha família, né? Eu participei dos jogos escolares, fui vista por umas escolas e fui chamada para a escola de Nilópolis para poder estar ganhando uma bolsa de estudo lá e jogando pelo clube, né, que foi minha primeira conquista no handball, primeiro orgulho que meus pais sentiram quando souberam que eu podia, né, ter uma oportunidade de uma formação diferente, além de ser professora. Então eu consegui ter uma formação especializada, né, ganhei a bolsa de estudo para lá. E o handball começou a mudar a minha vida, começou a mudar os caminhos que minha família traçavam para mim. Ainda não podia estar saindo sozinha, fui jogar lá em Paraíba, fiquei 1 ano, mas aí uma equipe de São Paulo já estava interessada em mim, que eu joguei no Campeonato Brasileiro, e eu já fui destaque. E nesse campeonato eu já fui chamada pela primeira vez para a seleção brasileira. Tem muitos atletas aqui de Nova Iguaçu que chegaram até uma seleção brasileira. Eu sou fruto disso. Não cheguei como atleta, mas cheguei como técnica. Fui iniciar meu 2º grau no Colégio Gonçalves Dias, em Nova Iguaçu, na Posse, né? E lá o professor Ricardo Mariano, ele percebendo a aptidão de algumas atletas, me convidou para fazer parte da equipe de handball, né, do Colégio Gonçalves Dias. E numa dessas competições, né, ele realizava muitas competições na escola, numa dessas competições, inclusive contra aqui a escola, o Colégio Antônio da Silva, ele chamou o professor Santos, na época, que era técnico do IBC, para arbitrar esse torneio. E aí, a partir deste torneio, o Santos fez o convite para as atletas que estavam lá, para que elas fossem treinar no IBC. Minha iniciação no esporte já foi assim, um pouquinho tardia, né, para a época. Eu iniciei com 15 anos, né, eu sendo moradora de Comendador Soares. Assim, quase não havia, na época não haviam escolas com educação física, com esportes nesse meu período, né. E quando vim para Nova Iguaçu, estudar no Instituto de Educação Rangel Pestana, então, através do professor Paixão, que fez o convite para praticar esse esporte. Aí terminei o 2º grau no Instituto de Educação, aí joguei também, paralelo a isso, joguei no Iguaçu Esporte Clube, com o professor Niso. Depois conheci o IBC, professor Santos, passei a jogar com o professor Santos, né, no IBC. E nessa época também nós jogamos pelo handball no Colégio José do Patrocínio,
que na época era da Rede Abel, né? O nível de treinamento de um clube, ele é bem diferente. Então eu treinei um mês no IBC em 88 e sumi. Nisso a Lúcia, né, que era auxiliar técnica da equipe, ela voltou atrás de mim no Gonçalves Dias para me convencer a retornar, né, porque o nível de treinamento era muito intenso, eu fiquei com bolha nas mãos. Ele era muito rigoroso, sabe? O Santos, na verdade, ele era disciplinador. Ia para a rodoviária Novo Rio, pegava o ônibus e aí seguia para o estado que fosse a competição. A nossa alimentação, ela basicamente cada um custeava, a gente fazia rifa, pedia dinheiro no sinal, né? Vendíamos doce nas arquibancadas e dormíamos embaixo das arquibancadas dos locais de competição. Eu lembro de uma menina chamada Adriana Nascimento. Ela não era uma atleta assim como é que eu diria, com muita habilidade, mas ela tinha uma disposição, ela encarava mesmo. Machucava, ia para o banco, ela brigava, queria voltar. Tinha a Lúcia Légora, a Adriana Oliveira, que mora aqui até hoje, na região. Olha, e daí para frente tem uma enormidade. Tem meninas assim que destacaram, muito rapazes que se destacaram muito. E eu cometeria assim uma indelicadeza se eu começar a citar nome, porque eu tenho certeza que eu ia esquecer de pessoas assim que foram excelentes. Bom, comecei a jogar handball no Colégio Estadual Antônio da Silva, né? E que fica em Nova Iguaçu, no Comendador Soares. Comecei a jogar, na época era o professor Joel. Em 2009 fui convidado para jogar no Pinheiros, né, em São Paulo. Joguei 5 anos em São Paulo, foi uma experiência maravilhosa poder estar jogando num clube tão conhecido, né, no Brasil. E em 2013 fui convidado também para jogar no Barcelona, na Espanha. Fui para o Barcelona, joguei no segundo time do Barcelona. E dali começou a minha carreira fora do Brasil. Joguei na Espanha, joguei na França, joguei em Portugal, na Romênia. E hoje, atualmente, jogo no CSME, que é um time aqui de Bucareste, na Romênia. Joguei 2 Olimpíadas, né, do Rio 2016 e Tóquio, 2021. E desde faz uns 10 anos que eu estou sempre na seleção. Meu objetivo maior sempre está podendo representar meu país. E vendo tudo isso, eu acho que é muito orgulho poder levar o meu nome, né, o nome da minha cidade, para essas competições. Minha irmã treinava handball, né, com o professor Costa. Aí eu comecei a acompanhar minha irmã. Aí nessa brincadeira de acompanhar minha irmã, o professor Costa me convidou, né, eu tinha 10 anos na época. Aí minha irmã em casa me ensinava a fazer os 3 passos, arremessar a bola. Aí quando eu fiz meu primeiro treino, eu peguei a bola, dei 1, 2, 3, arremessei a bola e o Costa gostou de mim. Eu vi o Costa como um excelente professor, professor Alexandre, foi a minha inspiração para poder começar a minha faculdade de Educação Física, né? E a partir dali, né, eu ganhei bolsa na faculdade, né? A partir da minha bolsa, eu comecei a traçar outros caminhos, ganhar meu dinheirinho, com estágio, comecei a trabalhar na escola, trabalhando no projeto, e hoje o que eu tenho é graças ao handball. Eu joguei no Maracanãzinho, hoje não tem mais jogos no Maracanãzinho, quase. Eu joguei no Maracanãzinho, pô, então pisar ali foi, cara, o auge, assim, o ginásio gigantesco, então pisar ali, pô, a mão tremia. E foi na final. E faltando 3 segundos, eu fiz o gol que deu o título. Foi o gol que a gente ganhou de um gol do time de Caxias. Então, essa é uma conquista, uma lembrança que eu nunca vou esquecer. A gente frequentava a casa um do outro, eu ia para a casa do Costa, Costa ia para minha casa, a gente ia para a casa do Joel, sentava junto no final do ano para poder avaliar o projeto e sonhar coisas maiores, fazia o projeto. O projeto, quando foi aprovado pela Secretaria de Educação e virou um projeto da Secretaria em 2010,
Nós três estávamos juntos. E em 2010, 2011, já começamos a atuar numa ação de coordenar junto com o Costa. Vieram trabalhar aqui, seguraram esse projeto. Eu, quando fui diretor, eles continuaram com o projeto e dedicaram a vida deles muito aqui nesse lugar. Então, os dois, para mim, eles assim são assim um exemplo para mim. O técnico Jordi Ribeira, que é um técnico espanhol multicampeão, que veio ser técnico da seleção brasileira durante o período, ensinou muita coisa para a gente. Ele elogiou o projeto da gente muitas vezes. Ele veio 2 vezes ao Rio de Janeiro e as 2 vezes ele veio na quadra, assistir o treino e conhecer esse projeto de handebol que estava dando tanto fruto. Que escola é essa? Estadual, cheio de dificuldade, que chega lá com as bolas velhas, com o uniforme velho e chega nas finais. Foi campeão escolar, a gente conseguiu ir para representar o país numa competição sul-americana escolar, uma escola, de novo, uma escola pública do estado do Rio de Janeiro, do município de Nova Iguaçu, de um bairro, uma periferia, um bairro pobre, em que as drogas estão muito presentes, tudo que você possa imaginar de ruim tem muito perto. O primeiro jogo que eu fiz no Flamengo, eu fiquei barrado no portão. O Flamengo não deixou entrar. O cara abriu o portão para poder entrar. Entrou toda a minha equipe, todo mundo de agasalho verde, roupa, entendeu? E eu fiquei barrado. E o meu presidente estava presente e ele, além de ser presidente, era advogado. E um dos maiores advogados aqui de Nova Iguaçu, que inclusive era advogado da prefeitura, que era o Odilardo. O Odilardo falou, se o meu técnico não entrar, eu vou processar a federação e vou processar o Flamengo, na hora. E o pessoal falando que o Flamengo era o time do preto. Ela conta isso, inclusive, pro nosso filho. Que nós ficamos barrados. Eu fiquei barrado, ela não, ela passou. Mas ela sempre perto de mim, né? Porque ela sempre me acompanhou do meu lado. E ficou me olhando. A maior constrangimento, na verdade, que nós passamos, né? Foi quando nós fomos a um campeonato brasileiro juvenil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapiranga. E nós fomos a uma lanchonete, né, em Novo Hamburgo, e aí saímos o grupo, nas 16 meninas, fomos lanchar, porque era um hambúrguer muito grande, um hambúrguer diferenciado. E aí chegando lá, né, entramos na lanchonete, começamos a pedir, a dona do restaurante chamou a polícia, achando que era um grupo de garotas de programa que estariam se instalando ali. Só por conta das nossas vestes, né, nós estávamos de short, top, estava muito calor naquele dia. O grupo inteiro, né, de meninas praticamente todas negras, cabelo sarará. Ela chamou a polícia. Chegou o carro da polícia e nós ficamos acuados numa parte da lanchonete, porque eles pediram nosso documento de identidade e a gente explicando para eles que o documento estava com o Santos, né, que era o nosso treinador na época, porque era de praxe, ele recolheu o documento, para a gente não perder por causa dos jogos. E aí o policial militar fez um contato com o representante, né, o responsável pela competição, que era o Caio, e o Caio relatou para ele que nós éramos atletas do estado do Rio de Janeiro, por isso que nós nos vestimos daquela forma, né? Enfim, a gente só conseguiu sair de lá quando o Caio, junto com o Santos, vieram de Sapiranga para mostrar os nossos documentos, e aí se desculparam. Enfim, mas foi uma situação muito constrangedora, né? Muito perversa, na verdade, você ser julgado só pela sua cor e pelas suas vestes. Eu joguei numa equipe do Santa Catarina, Itajaí, né? Assim, a própria região, né, favorece, que a maioria das pessoas são de pele clara, né, tudo. Então, quantas pessoas assim negras, de vez em quando tinham um lá que faziam uma graça. Então, nós fomos para uma determinada cidade, o cidadão começou lá a proferir algumas palavras, né, assim, preconceituosas. Só que é tranquilo, na boa, não vou bater boca com ninguém. Pode falar, quanto mais você fala, mais bola na rede. Eu tive na seleção gente que falou assim, se o técnico for negro, eu não quero ir para a seleção. Eu só falei para ela, você não vai.
Porque eu sou negro, eu não tenho como tirar essa tinta. Essa tinta veio de Deus. O Joel acabou de se tornar mestre em educação e ele usou o nosso projeto como instrumento de estudo. Então o nome do projeto é Educar através do Esporte, é transformação social. A ideia do projeto é que, em cima de 3 pilares. O primeiro pilar, que é um de grande importância, que é na questão da educação. Então a gente trabalha com melhoria do rendimento escolar. Então a gente sai de um índice, em 2007, quando a gente começa a verificar esse índice, sai do índice de 31% de reprovação para 3% em 2015 e no último ano de 1% de reprovação. Outra questão é as crianças não saem da escola, querem estar dentro da escola. Então, diminuir a evasão escolar, praticamente zero na escola. E a última, de menor importância, mas que acontece, que é a formação de atletas. É importantíssimo que o Brasil, que as políticas públicas estejam voltadas para o esporte. Que esporte educacional, principalmente, esporte de base, esporte que forma a criança, que forma o indivíduo, que muda a vida das crianças. Depois esse projeto faz com que o município é visto pelo Brasil todo, tanto que a gente vê os jogos, a transmissão, o pessoal cita Nova Iguaçu. Parece que é um sonho ainda, tem hora que parece que a ficha não cai. É um esporte que você não consegue ganhar sozinho, nem perder sozinho. Uma pessoa depende da outra. Uma equipe depende de todos. Essa é outra jogadora. Era outra armadura também. Foi um troço interessante. Ela pegava na bola, saía batendo e pum para gol. Pegava na bola e não passava a bola para ninguém. Eu falei, vai jogar sozinha? Aí fui tirando todo mundo da quadra e deixei ela só com a bola. Deixei só ela. O técnico depende de todos. Uma equipe técnica não é feita de um técnico só. Então o coletivo é muito forte. Você tem que defender. Você está defendendo, vai atacar, todo mundo tem que atacar. E quem é que faz o gol no handebol? Quem estiver melhor posicionado. Nem sempre é o melhor jogador. É quem, você vai trabalhar, você vai reunir uma estratégia para que a bola chegue no momento em que aquele que estiver melhor posicionado, com a melhor condição de fazer o gol, a bola deve chegar nele. É difícil, porque isso é tático. Eu e o Joel nunca teríamos jogado handebol se fosse só força. É muita inteligência, é muita arte. Uma bola passada, uma assistência, você tem que ter arte, você tem que ter talento, você tem que ter inteligência. Tem que ter uma visão muito maior do que só o que você está vendo. É prever o futuro. E isso é arte. A gente fala do futebol, dos gols bonitos, né? Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, que faz os lances, mas o handebol tem sua magia, né? É jogadas espetaculares, uma jogada de efeito, é um passe de efeito, o atleta sobe no ar, né? Fica 3 segundos quase, 1, 2, para arremessar a bola. É arte. O handebol é uma arte com a mão. Achei muito legal, achei que eles foram assim, me abençoaram, colocando meu nome ali. Foi bom, fiquei muito contente. O Costa, meu primeiro professor que me iniciou, que me descobriu, que teve aquele olhar atencioso, né? E falou, aquela dali, ela tem um sonho e eu vou sonhar junto com ela. E ele me ajudou muito. O Costa foi, além de um professor que fez diferença na minha vida, ele foi um pai. Né? Porque muitas das vezes meus pais não deixavam eu ir para alguns jogos, ele ia na minha casa, pedia, se responsabilizava por mim, então ele foi responsável pela minha vida por muitos anos. Então a gente é o que é graças ao professor Costa, que sonhou e esse sonho foi crescendo, 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 deu a base e a gente construiu juntos tudo isso. A gente costuma falar que o Costa é o nosso mentor, né? O Costa é o nosso representante máximo. É a figura de maior importância porque ele traz o handebol para dentro de uma comunidade. Sempre respeitando o próximo também. Nem todo mundo vai virar atleta, mas vamos virar cidadão de bem. Um trabalho digno, um salário digno,
Entre os erros e acertos, graças a Deus, os acertos foram maiores. E ver essa garotada, quando eles se reúnem, fazem homenagem, eu fico emocionado e agradeço muito a Deus, porque foram muitos bons anos. O Santos é uma pessoa que ele não dá só importância à formação do atleta e a vitórias. Ele pensa muito mais longe, ele pensa na formação do caráter, na formação do cidadão ou da cidadã, e com isso ele foi resgatando pessoas e começou a espalhar esse esporte na Baixada Fluminense a partir disso. A nossa maior missão naquela época era formar o atleta, mas antes formar o cidadão, e muitas vezes, e vou fazer o meia-culpa, eu dizia, fulana não vai jogar por quê? Ou fulano não vai jogar por quê? Ele falava, porque tirou menos de 7. Então não vai jogar. Pô, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu quero essa vitória. Não. Ele vai ficar lá. Vai ficar lá, e ficava, e eu sempre respeitei isso, porque aí ele já tinha formado aquilo que era uma equipe, eu posso dizer hoje, no Rio de Janeiro, imbatível. Imbatível. Eu tenho até uma historinha rápida, uma pessoa fazendo um campeonato no Rio de Janeiro e dizia que veio me perguntar se eu queria participar de um centenário de uma escola famosa no Rio. Se eu tinha time capaz de disputar aquilo. Eu falei que tinha, mas eu já sabia o que ia acontecer. E lá fomos nós. Fomos para Tijuca, humildemente, saindo da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu, com nossas atletas com seu uniformezinho pobrinho, chegamos lá, aquela suntuosidade de um aniversário de 100 anos, e começamos as disputas de várias outras modalidades de esporte, mas focando o handebol, e teve um momento que eu tinha que fazer um pedido, tanto ao técnico quanto à nossa goleira, que era a Lúcia. Por favor, deixem eles fazerem um golzinho, porque é a comemoração dos 100 anos deles. Então, pelo menos um golzinho, aquele golzinho de honra. Mas eu não fui atendido e o placar foi 32-0. O Santos, para mim, é um dos caras que é fundamental na história do handebol de Nova Iguaçu. O Costa é construtor e fundador desse projeto, do Antônio da Silva. Do handebol de Nova Iguaçu, o Santos eu acho que é o pilar principal. E a gente aprendeu muita coisa com ele. Lucas, papai, foi treinado pelo Santos aqui. O handebol entrou na minha vida no ano de 2014, na Escola Estadual Antônio da Silva, onde eu comecei a jogar handebol, onde eu conheci o handebol através de uma aula de educação física com o professor Costa. Lá eu tive muitos aprendizados, muitos professores importantes na minha trajetória. Foi onde eu comecei a jogar handebol, onde eu conheci o professor Costa, professor Santos, onde me ensinaram muitas coisas. O Santos, cara, ele é especial demais, porque quem trabalhou com ele sabe da importância, né, da responsabilidade que ele dá para os atletas, o compromisso com os horários, né? Teve uma experiência com ele que eu aprendi muito e até hoje eu levo para a minha vida, que é o compromisso com o horário. E aí ele marcou o treino 2 horas, aí eu cheguei 2 horas e 1 minuto. Tava todo mundo já sentado, reunido lá, ele olhou para mim, apontou pro relógio dele e mostrou que estava 1 minuto atrasado. E aí ele pegou, olhou para mim, você não vai treinar hoje, você está atrasado, senta lá na arquibancada e fica só assistindo o treino. Eu, caramba, eu fiquei sem entender naquele momento, mas depois que passou, eu aprendi muito com aquela lição que ele me deu. E aí depois disso, nunca mais eu cheguei atrasado no treino,
na faculdade. Esse Lucas, que é o Lucas Papai, hoje atleta nacional, atleta de seleção brasileira, cotado para a Olimpíada, ele chegou para ele e deu uma enquadrada nele, ó. Ou você vem para o treinamento ou não quero que você apareça mais aqui. Também não quero andando de moto na rua, né? Porque o menino ia se perder. Porque é uma escola de bairro mesmo, tem coisas ruins em volta, né? No mundo hoje tem isso. E aí o menino começou a treinar e se transformou realmente. E teve uma outra experiência também, quando eu jogava no Handball Nova Iguaçu e aconteceu um problema comigo, com outros amigos na escola Antônio da Silva, que a gente teria que ser transferido para uma outra escola por indisciplina, que a gente estava fazendo muitas coisas erradas na escola. E aí a gente foi convidado a jogar para uma outra equipe, uma rival, o Santa Mônica. 2 amigos meus foram para esse Santa Mônica e eu não fui. Por quê? Porque eu tive uma conversa com o professor Santos e nessa conversa ele abriu a minha mente, viu que realmente eu estava emocionado nessa tomada de decisão, que não era o momento de eu sair da escola, porque era o meu último ano e não era o momento mesmo, né? E aí eu pensei direitinho, ouvi o conselho que ele deu, né, e eu mantive na escola. E eu tenho certeza que essa decisão que eu tomei foi a melhor da minha vida. O Lucas jogou pela primeira vez na seleção juvenil e ele botou Santos atrás, porque o Lucas tem Santos, mas ele é Lucas Pereira. E ele botou Santos em homenagem ao Santos. E a homenagem que eu fiz a ele foi muito simbólica. Eu peguei minha primeira camisa da seleção brasileira de handball. Eu tinha a opção de colocar o sobrenome Pereira ou Santos na camisa. E aí eu optei, sem dúvida nenhuma, em colocar o nome Santos como sobrenome na camisa. E essa foi a minha primeira camisa da seleção. E essa primeira camisa da seleção, eu tive muito orgulho, muito prazer de tirar ela e ir lá na casa do Santos e entregar essa camisa para ele. E quando ele voltou desse Mundial, ele foi lá em casa levar a camisa em homenagem ao técnico que transformou a vida dele. Foi simbólico, mas para mim foi muito importante e eu tenho certeza que hoje em casa ele deve ter essa camisa guardada lá com muito carinho. Eu me sinto realmente muito orgulhoso desse trabalho, me sinto bem. E é uma coisa que eu vou deixar para o meu filho ver, né? É uma coisa que eu vou deixar para o meu filho.